Oi, quarto ano, tudo bem com vocês? Gente, hoje nós vamos estudar um tema novo, tá? Nós vamos estudar uma unidade nova. Nós temos na página 211, nós vamos estudar hoje o grau do adjetivo. O que é o grau do adjetivo? Nós temos... Só um pouquinho... Aqui. O grau dos adjetivos. Os adjetivos sofrem flexão em grau, indicando assim gradação nas qualidades. Olha só, comparação de uma característica em dois ou mais seres. Nós temos divididos em 3 graus, eles são apresentados em 3 formas diferentes. Nós temos o grau comparativo de superioridade. Superioridade, quem está acima. Olha só um exemplo. Maria é mais alta que Patrícia. Aqui nós podemos usar o grau de superioridade. Está vendo que é de superior? Ela é mais do que a outra. Então, quando nós falamos em grau comparativo de superioridade, é porque alguém é mais alguma coisa do que a outra. Nós podemos usar Maria é mais alta que Patrícia e podemos usar aqui Maria é mais alta do que Patrícia, ok? Nós podemos usar esses 2 termos, tá? Segunda apresentação, segunda forma apresentada no grau dos adjetivos, tá, gente? Grau comparativo de inferioridade. Alguém é menos alguma coisa do que o outro. Olha lá, Carlos é menos inteligente que Mário. É inferior, está abaixo. Carlos é menos inteligente que Mário, ou podemos usar Carlos é menos inteligente do que Mário. Ok, pessoal? Nós podemos usar só o que, preposição que ou do que, tá? E o terceiro, a terceira forma, grau comparativo de igualdade. Está no mesmo nível, são iguais, não é nem mais, não é superioridade e não é nem menos, inferioridade. Entenderam? São igualdade, tá? Então, olha lá um exemplo. Patrícia é tão boa quanto Ângela. Quer dizer, as duas são boas na mesma medida. Elas são iguais. Então, grau comparativo de igualdade. Ok, pessoal? Então, na página 211, vocês têm alguns questionamentos ainda sobre o texto Akira e Teca para responder. E na página 212 nós já entramos com o grau dos adjetivos nos exercícios, tá? A Pro vai colocar um pouquinho mais de longe, porque vocês estão danadinhos, né? Esses dias a Pro deu uma bobeadinha aí, colocou o livro bem pertinho e tinha resposta no livro. Tá bom, gente? Brincadeira. Então, olha só. A partir do exercício 3, copie cada opinião as palavras usadas para indicar a comparação de igualdade, inferioridade e superioridade. Lembrando que igualdade, iguais, superioridade, a mais. Alguém é mais do que alguma coisa. Comparando uma característica em 2 ou mais seres, tá? Aqui nós temos 2 seres, ó, a Maria e a Patrícia. Aqui nós temos 2 seres, o Carlos e o Mário. E aqui nós temos 2 seres, a Patrícia e a Ângela, tá? Então, olha lá, comparação de uma característica em 2 ou mais seres. Qual a característica do Carlos e do Mário? A inteligência. Da Maria é a altura. E da Patrícia é a bondade. Ser boa tanto quanto Ângela. Então, é de igualdade, tá, gente? Depois, afinal, quem é mais implicante, Akira ou Teca? Registre sua opinião. Use algumas das palavras do quadro a seguir. Seu professor vai escolher alguns alunos para lerem as opiniões. Vocês vão fazer este quadro aqui, ó. Vão fazer essa tarefa. Registre a sua opinião. Quem é mais implicante, Akira ou Teca? Gente, não faça 1 ou 2 linhas não, tá? Dê a opinião de vocês, mas preenchendo no mínimo essas linhas aqui. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 linhas. Tem que preencher todas as linhas, tá? Então, o que você vai fazer?
Você vai preencher esse quadro com a sua opinião usando isso aqui, ó. Vocês podem fazer como meu exemplo aqui, ó, fazer algumas frases para indicar, na sua opinião, quem é mais implicante, se é o Akira ou a Teca. Depois de você ler os dois textos, você já sabe, né, quem é o mais implicante, se é o Akira ou se é a Teca, tá? Então vocês vão preencher, vocês podem usar aqui, ó, tão, quanto, mais que, menos que. Olha só. Tão, onde nós estamos aqui, é tão, olha aqui, Patrícia é tão boa quanto Ângela. Tá vendo? Esse tão quanto você vai usar na frase que você vai usar aqui, ó, que você for colocar da sua opinião. Por exemplo, a Kira é tão implicante quanto Teca. Porque, parará, 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 e vocês vão completar o texto. Ou você vai colocar, a Kira é mais implicante que Teca, tá vendo? Ou Teca é menos implicante que a Kira, porque aí você vai completar o texto, tá? Então você vai usar esses termos aqui, ó, tão quanto, mais que, menos que. Tão quanto é grau comparativo de igualdade, os dois são implicantes iguais. Mais que é grau comparativo de superioridade, se você achar que um é mais que o outro. E menos que é o grau comparativo de inferioridade, se você achar que um é menos implicante do que o outro. Aí vai depender da sua opinião aqui em cima, ok? Aqui embaixo nós temos, ó, para você não esquecer, o grau comparativo pode ser de superioridade, mais adjetivo, mais o que, ou mais adjetivo e mais do que. É o que a Pro falou aqui, ó. Nós podemos usar a preposição que ou do que, ok? Depois, inferioridade, menos mais adjetivo mais que. Ou menos mais adjetivo e mais do que. E de igualdade, tão mais adjetivo mais quanto. Ou tão mais adjetivo e mais como. Tá? Nesse lugar do quanto aqui pode ser como. Patrícia é tão boa como Ângela. Ou Patrícia é tão boa quanto Ângela. Ok, pessoal? Aí vocês têm mais exercícios aqui atrás. Tem um exemplo aqui em cima. Dê sua opinião sobre alguns assuntos. Use os adjetivos destacados no grau comparativo de igualdade, de superioridade e de inferioridade. Observe o exemplo. Qual é mais gostoso? Qual é mais gostoso, sorvete ou chocolate? Aqui vai estar a pergunta, tá vendo? Ó, em cima, a resposta é pessoal. Você vai responder, sorvete é tão gostoso quanto chocolate. Você tem que reescrever a frase na linha, tá, gente? Não é só colocar tão quanto, menos que ou mais que, tá? Tem que reescrever a frase respondendo, olha lá. O que é mais divertido? Ir ao cinema ou ao parque de diversões? Aí a sua opinião é que vai definir. Então você vai colocar lá, ir ao cinema é tão divertido quanto ao parque de diversões, tá? É isso que vocês têm que fazer. Então a Pro deu a resposta da primeira para vocês saberem fazer o resto, ok? Então, o que é mais divertido, ir ao cinema ou parque de diversões? Aí você vai responder lá, ir ao cinema é menos divertido do que ir ao parque de diversões. Ou ir ao cinema é mais divertido do que ir ao parque de diversões. Tá, gente? É a opinião de vocês, mas tem que reescrever a frase usando o grau de comparação. Tá bom? Aqui embaixo, os adjetivos bom, mal, grande e pequeno apresentam formas especiais para o comparativo de superioridade. Veja, adjetivo bom, o comparativo é melhor. Exemplo, este rádio é melhor que aquela. Esta rádio é melhor que aquela. Mal, o comparativo de superioridade é pior. Este programa está pior que o de ontem. Adjetivo grande é maior. Lembra que a Pro falou que não existe mais grande e mais pequeno? É maior e menor, tá? Eles estão aqui, ó. Grande, maior. Laísa é maior que Ana. E o pequeno é menor, tá? Então lembrem-se que a Pro já ensinou isso. Não existe
mais grande, mais pequeno. É maior e menor, tá, gente? Vivi é menor que Alessandra, tá? Então, é o grau de superioridade. Na página 214, continue dando a sua opinião escrevendo frases no grau comparativo. O que é melhor e o que é pior? Andar de bicicleta ou andar de patins? Aí você vai escrever a frase aqui. Andar de bicicleta é melhor do que andar de patins. Ou, é a sua opinião que vale, andar de bicicleta é pior do que andar de patins. E assim com as outras frases também. Ok, pessoal? Então, nós vamos parando por aqui até na página 214, tá? Eu coloquei lá no Trello para vocês 3 quadros que aí vocês vão copiar no caderno de português, tá? A explicação dos graus dos adjetivos com vários exemplos lá. Tanto em grau comparativo de superioridade, quanto em grau comparativo de inferioridade ou grau comparativo de igualdade. Tá bom, pessoal? Então, vocês vão copiar no caderno de português. Esse aqui foi só o quadro explicativo para ajudar com o livro, mas no Trello está os quadros para vocês copiarem no caderno de português, tá? O grau dos adjetivos. Tem 3 quadros lá com a explicação e a exemplificação por escrito. Vocês têm que copiar no caderno de português, tá bom, pessoal? Então, conteúdo novo. Amanhã nós vamos fazer mais exercícios, tá? Sobre os graus dos adjetivos, de comparativo de superioridade, grau comparativo de inferioridade, ó, superioridade, inferioridade e igualdade. Tá bom, pessoal? Ok? Espero que vocês tenham entendido. Se não entenderam, é só me chamar que eu explico novamente no privado, tá bom, gente? Bom trabalho para vocês.